Olá, meus amores, sejam bem-vindas ao podcast Intuindo. Hoje eu estou falando com vocês de Barcelona. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês sabem que eu me mudei de Paris e a ideia desse episódio, na verdade, era contar um pouquinho para vocês o processo de como que eu usei a minha intuição para me mudar de Paris. Mas um pouquinho antes de começar a gravar, eu me conectei com a minha intuição, que é algo que eu faço constantemente antes de criar algum tipo de conteúdo para vocês. Eu gosto muito de me conectar com aquilo que vocês estão de fato precisando e escutar de um lugar que não seja o meu ego ou minha mente, realmente escutar assim de uma conexão com esse todo. E eu senti que ainda tem algumas partes desse processo de mudança que estão por vir e vão se desenrolar ainda. Eu senti de esperar um pouquinho e criar um outro episódio para vocês, porque eu obviamente ainda queria estar aqui para vocês, como prometido, que teríamos 2 episódios nessa semana. Então queria ainda estar aqui trazendo muito conteúdo de valor para vocês, mas hoje não falaremos exatamente da minha mudança com a minha intuição. O que eu quero fazer é que eu quero criar um episódio inteiro chamado Diário de Viagem Intuitivo ou algo nesse sentido, em que eu conto para vocês algumas das sincronias e de como que eu usei a minha intuição para viajar recentemente. É uma coisa que eu fiz muito no começo das minhas viagens lá em 2021, mas eu fiz no meu podcast que era em inglês, ainda não fiz episódios assim em português, então isso é uma coisa que vocês gostariam de receber, que vocês gostariam de ter. Por favor, me mandem mensagem no Instagram, digam se vocês gostariam desse tipo de episódio em que eu apenas conto histórias de como que foi esse processo de decisão, como que eu escolhi o destino, como que eu usei meu human design e a minha intuição para fazer isso, né? Meu human design, a minha estratégia, a minha autoridade e as sincronias que acontecem quando você toma decisões com a sua intuição. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre, que quando você toma decisões que são alinhadas com o seu human design, com a sua energia, com a sua intuição, você se coloca na via expressa da sua vida. Você acaba se colocando sempre no lugar certo, na hora certa, porque a intuição está conectada com o todo. Então ela sabe quando que você precisa chegar no restaurante para exatamente no momento que a mesa vai estar vazia, por exemplo, para você conseguir sentar sem ter que esperar. Ou ela sabe quando você tem que chegar no restaurante para você esperar, para você depois dali conhecer alguma pessoa que você precisava conhecer enquanto você estava esperando e essa pessoa vai ser, sei lá, seu futuro parceiro, ou essa pessoa vai ser seu futuro chefe, ou enfim, um futuro parceiro de trabalho, ou uma inspiração que vai te levar a alguma ideia, enfim, a gente nunca sabe, né? O que, que vai acontecer? A questão é que a sua intuição ela vai sempre te colocar na hora certa, no lugar certo. E é por isso, gente, que antes da gente começar o episódio, vou falar um pouquinho aqui. É por isso que eu criei esse curso se alinhando com o Human Design, que é exatamente para te ajudar você a se colocar na sua via expressa. Se você tem essa sensação de, nossa, eu tô constantemente nadando contra a corrente, nossa, parece que eu faço, mas e parece que eu não vejo nenhum resultado, parece que eu constantemente me esforço e eu não vejo os resultados dos meus esforços. Assim, se você sente que você está nadando contra a corrente e que as coisas não fluem para você, eu posso te afirmar que você está desalinhado com o seu human design. Você não está agindo em alinhamento com o seu human design. Tem algo aí na sua tríade base do human design, que é o seu tipo energético, a sua estratégia e a sua autoridade que você não está honrando. Então, nesse curso, nessa imersão que acontecerá em setembro, a gente vai passar 4 semanas falando 100% do seu design e como que você pode se alinhar com o seu human design no seu dia a dia, de forma muito prática. E, gente, esse não é mais apenas um curso teórico que você vai lá aprender um monte de coisa e depois não vai aplicar nada na sua vida. Não. Eu fiz uma imersão num nível de um mês, exatamente o que eu quero que você saia da semana um e aplique as coisas e volte na semana 2 com as suas dúvidas, com o que deu certo, com o que não deu certo. E eu quero que você se mantenha nessa comunidade de pessoas que estão lá com você experimentando e fazendo a mesma coisa que você e que você se mantenha nessa energia, nessa frequência digital. Eu estou nesse comprometimento de eu vou me comprometer a aplicar o meu design por pelo menos um mês da minha vida e ver o que acontece. Então, na semana um a gente vai falar sobre o que é o Human Design, a gente também vai falar sobre o seu
tipo energético e sobre a sua estratégia. Então, os tipos energéticos, você já deve ter tido uma pincelada aqui no podcast, porque a gente tem um episódio aqui, no episódio número 3 de 1 hora, em que eu falo que os tipos energéticos são e um pouquinho das suas estratégias, mas nessa semana a gente vai se aprofundar assim muito mais. Inclusive, se você é uma empreendedora com propósito, se você empreende na área de autoconhecimento, de terapias holísticas, de espiritualidade, tudo isso, esse curso ele vai te dar uma base muito boa para você começar já a dar algumas indicações para pessoas. Não é um curso de formação, não é uma certificação, mas a gente vai se aprofundar bastante em vários pilares do Human Design que vão te ajudar não só com você mesma, mas também você pode eventualmente guiar pessoas a seguirem algumas das indicações que serão passadas lá no curso. Então é um conteúdo que ele é valioso não apenas para você, mas também para se você é uma pessoa que ajuda outras pessoas ou também para você mesma que quer, enfim, se alinhar melhor com o seu parceiro ou com a sua parceira, ou se você quer se alinhar melhor um pouco com a sua família, alguma coisa assim, você vai aprender, por exemplo, na semana 1, sobre todos os tipos energéticos, todas as estratégias. Você vai aprender sobre o manifestador, o gerador, o manifestante gerador, o projetor, o refletor. Você vai aprender todas as estratégias de cada um dos tipos. Na semana 2, a gente vai falar dos centros energéticos, que são todas as partes dos chakras e tudo isso. Os chakras, gente, no Human Design, os centros energéticos, eles são muito essenciais. Quando você entende o que você tem de centro energético definido e quando você entende o que você não tem definido, você consegue navegar o mundo de uma forma completamente mais consciente. Então, por exemplo, hoje estava numa ligação de mentoria em grupo que eu tenho, e uma das mulheres lá, ela começou a reclamar o quanto que ela não se sentia muito constante e que a motivação dela não era constante. No momento que eu fui olhar o mapa dela, eu falei, sim, faz todo sentido, porque você não tem o seu centro energético do ego definido. O centro energético do ego, ele fala sobre motivação. É normal você não ter uma motivação constante, e tá tudo bem, porque você não veio pra cá ser desenhada como uma motivação constante. Não é porque a sociedade fala que você precisa ter uma motivação constante que agora todo mundo precisa ter o centro do ego definido. Inclusive, a maioria das pessoas não tem o centro do ego definido. Então, a maioria das pessoas tem uma motivação que vem e vai e tá tudo bem. Porque quando a motivação não está lá, é para você absorver informação e adentrar outros campos na sua vida que não é apenas a motivação de produzir, entende? Então, talvez você precise entrar no seu centro energético da emoção, do plexo solar, e você precisa compreender um pouco mais essas emoções para tirar algum insight, por exemplo, para depois usar o centro da garganta para transmitir essa mensagem, ou enfim. Então, nessa semana 2, a gente vai falar dos centros energéticos, a gente vai falar sobre quais são as propriedades de cada um desses centros energéticos e também falaremos sobre o que é ter cada um deles definidos ou não definidos. E aí depois a gente vai, na semana 3, falar das autoridades. De novo, você vai aprender sobre todas as autoridades, todas as que são as intuições do Human Design. Como tomar decisão a partir de cada uma dessas autoridades, como usar essas autoridades no seu dia a dia. Lembrando que esse não é mais um curso teórico por aí, é um curso extremamente prático. E na 4ª semana, finalmente, a gente vai falar da parte de descondicionamento, então a parte de quais que são as crenças que estão alojadas em mim, no meu consciente, no meu subconsciente, as crenças que são conectadas com o meu tipo energético, mas mais além disso também, e como que elas estão me impedindo de ser o meu eu autêntico, a minha eu magnética, que inclusive será o tema deste episódio logo mais. E nessa semana 4, que eu acho que vai ser uma das minhas semanas favoritas, vai ser quando a gente vai começar a falar sobre o processo de manifestação. Como manifestar de forma consciente, de forma intuitiva e de forma autêntica, que é a metodologia de manifestação que eu desenvolvi, que eu ensino. Eu não ensino manifestação normal. Eu ensino a manifestação intuitiva, que é uma manifestação que é alinhada com o seu eu autêntico, com o seu eu essência, que a gente parte do Human Design, para daí você começar o processo de descondicionamento e aí conseguir manifestar. E você vai entender como que essa metodologia funciona e você já vai começar a colocar o seu pezinho para começar a manifestar de forma consciente e mais rápida e mais fluida a partir do conhecimento do seu Human Design. E por que eu falei que esse curso é um curso extremamente prático? Porque em todas as semanas a gente vai ter não só a parte teórica, mas a gente vai também ter, sempre seguido da parte teórica, uma parte de coaching prático, de mentoria prática. Então, você vai me trazer dúvidas que você tem
semanalmente sobre o seu tipo energético, qualquer coisa que você tiver, uma situação que está acontecendo na sua vida e você não sabe como navegar, você vai trazer lá pra gente, a gente vai discutir. Você vai, por exemplo, ter, sei lá, na primeira semana você entendeu que você é uma geradora e como escutar o seu sacral. E que você tem que responder com o seu sacral, né, como estratégia. Aí você fez isso a semana inteira, só que aí você ficou com alguma dúvida. Na segunda semana, a ideia é você trazer essas dúvidas e a gente falar mais dela pra gente trocar e você conseguir entender exatamente. A ideia é que você saia exatamente depois dessas 4 semanas, você saia com a completa compreensão e o incorporamento, assim, é uma sensação de embodiment. É tipo assim, essa informação está em mim porque você experienciou durante essas 4 semanas tudo isso que foi falado. Não é uma coisa só que está na sua concepção, no seu conceitual, no seu cérebro, mas é algo que se torna incorporado, tá no seu corpo e agora faz parte de você. E aí, essa parte do coaching prático, de você trazer situações na sua vida. Então, você, por exemplo, sei lá, trazer uma dificuldade que você tá tendo, um desafio de se alimentar em alinhamento com o seu human design. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entender a partir da sua autoridade, a partir da sua estratégia, como que você pode trazer o human design no seu dia a dia, na sua alimentação, ou em relacionamentos, ou enfim, qualquer área que você tiver da sua vida, o Human Design ele pode ser aplicado e ele vai ser aplicado e você vai trazer todas as situações em que você mais quiser alinhamento para essas 4 semanas. E teremos 4 semanas, então a gente tem bastante tempo para trocar e tudo isso. Eu vou deixar o link da inscrição aqui na descrição do episódio. E lembrando, gente, que vocês têm apenas uma semana para se inscreverem com esse preço e também com o bônus, que vai ser uma mini leitura em áudio para vocês, para cada uma de vocês que se inscreverem até dia 30 de agosto. Eu vou mandar essa mini leitura em áudio com várias informações em que vocês podem fazer perguntas específicas, tudo isso. Então já vai dar uma iniciada, assim, um boom na sua jornada com o Human Design. E aí, obviamente, depois na imersão, você vai ter ainda mais respostas. Então, vai ser uma imersão, tenho certeza que vai ser muito, muito especial. Tô muito animada e espero vocês lá dentro. Então vamos passar para o episódio de hoje. A gente vai falar sobre a sua eu magnética. Quem que é a sua eu magnética e como ativar essa pessoa, essa persona, essa energia que já está dentro de você. Então, essa foi uma ideia que eu tirei porque hoje eu tive um encontro da minha mentoria em grupo e nessa mentoria em grupo a gente passa por a gente tem aulas bissemanais em que a gente passa por todos os pilares da manifestação intuitiva, que é a manifestação que eu desenvolvi e que eu hoje em dia ensino. E a manifestação intuitiva, ela é baseada em 3 grandes pilares. A primeira, eu já falei isso, acho que em alguns outros episódios, mas relembrando aqui pra você, se esse é o seu primeiro episódio, se você não se lembra, o primeiro grande pilar da manifestação intuitiva e autêntica é o pilar da intuição, que não é só você se conectar com a sua intuição no sentido tipo, eu escutei que eu deveria estar fazendo isso, ou sei lá o que, enfim. A sua intuição, eu também digo sobre quem que você é na sua essência. É sua eu alma, assim vamos dizer. É a sua eu essência, seu eu autêntico. Então, quem que você é autenticamente, assim? Se você tira todas as camadas da sociedade, de coisas que você deveria fazer e tudo isso, quais são os seus valores? Quais são os seus sonhos autênticos? Quando você não está sonhando por o seu pai ou para sua mãe, quais que são os seus sonhos? O que você quer fazer? Como que seria o dia a dia dessa pessoa? Enfim, então esse pilar da intuição é não apenas assim você honrar a intuição em termos de decisões, mas também você conhecer o seu eu autêntico. E é nesse pilar que eu trago muito a questão do human design, porque é uma forma muito prática para você compreender a sua essência. O segundo pilar é o pilar de portais de transformações, que também é o pilar que a gente pode chamar de descondicionamento. Então, é realmente o momento em que você olha para quais são as suas crenças limitantes, o que está te impedindo energeticamente de chegar onde você quer. Então, quando você olha, por exemplo, para o pilar de intuição versus o pilar de portal de transformação, o pilar de descondicionamento, a gente olha, tipo, onde você está nesse momento,
condicionamento e quais são os seus medos, né? E quais são os seus traumas, suas crenças que estão no pilar de portais de transformação e qual que é exatamente aquilo que está te separando da sua eu essência. Então, pensem que hoje em dia você está num nível da sua vida, numa timeline da sua vida, que é menor do que aqui a sua eu autêntica está e que a sua eu magnética já está. E aí, hoje em dia, o que a gente quer? A gente quer sair da nossa timeline e ir para uma timeline maior, uma frequência mais elevada da onde a gente está hoje em dia. Por isso que a gente sonha, a gente tem os nossos desejos e tudo isso. Só que existe algo que separa a gente da onde a gente está agora para onde a gente quer chegar. E o que separa a gente, geralmente, são todas essas crenças limitantes, esses medos, esses traumas e tudo isso. Então, esse pilar de descondicionamento é exatamente para a gente compreender tudo aquilo que está nos bloqueando de chegar nesse próximo nível da nossa vida. E, finalmente, depois desse pilar, a gente tem o último, que é o pilar de ações alinhadas, que é você, de fato, agir no 3D como se você fosse a sua intuição. Então, você escutar e compreender a sua intuição é uma coisa. Você, de fato, agir com coragem, agir e andar pelo medo, assim, né? Ir com medo mesmo. Isso são as ações alinhadas. E é o que eu sempre falo: uma ação alinhada vai te levar muito mais longe do que 100 ações desalinhadas. A questão da ação desalinhada é aquela ação que vem do ego, do tipo, eu deveria fazer isso, eu deveria trabalhar 7 horas, porque senão nada vai acontecer. Eu deveria ir pra academia por 1 hora, pelo menos, todo dia, porque senão eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos. Eu deveria postar no Instagram todo dia, porque todo mundo fala que precisa postar todo dia. Eu deveria comer mais disso, menos disso. Eu deveria estar em todos os aplicativos de relacionamento. Tudo isso vem da mente. E, de novo, isso pode. É o que eu sempre falo: toda ação ela pode vir. Uma mesma ação pode vir da mente ou da intuição. A questão da ação alinhada é compreender qual que é a energia por trás de cada uma dessas ações. Se é uma energia que está conectada com a intuição, com a essência, é uma energia, vamos dizer, limpa, entre aspas, é uma energia alinhada, faça. Então, se sua intuição de fato está te falando para estar em todos os aplicativos de relacionamento, quem sou eu para falar que não? Agora, é mesmo a sua intuição? Quero que você saiba se é mesmo ou não. E aí, o resultado que você cria a partir de uma ação, ela vai depender da energia que você está colocando. Se você está colocando uma ação com uma qualidade energética alinhada, você vai ter um resultado alinhado. Se você está fazendo o oposto, você vai ter um resultado desalinhado. E isso eu te afirmo com toda a certeza absoluta de coisas que eu já vi na minha vida, na vida de clientes. Por exemplo, eu agora, com as minhas viagens, eu tive que esperar muito para tomar uma decisão, porque a minha intuição, principalmente minha intuição no Human Design, ela é emocional, é uma intuição que não é impulsiva. Ela não pode ser impulsiva, porque eu preciso esperar as ondas emocionais passarem para que eu consiga ter a clareza e aí sim eu consigo compreender o que é para eu fazer. E eu honro isso, e é muito desconfortável, porque eu sou uma pessoa extremamente impaciente, taurina impaciente. Então, eu tenho que me segurar muito para que a minha intuição consiga estar pilotando a minha vida, ao invés da mente sequestrar a nave e começar a pilotar, assim, na ansiedade. Porque se eu pilotasse na ansiedade, gente, estaria tudo desalinhado. Tipo, nenhuma das sincronias mágicas que aconteceram teriam acontecido. Aí é tipo, você viu que isso deu errado? Aí o ônibus sai mais cedo, aí o avião cancela, enfim. Né? E aí as coisas começam a se amontoar, e aí você fica tipo, meu, como assim? Por que tá tudo meio estranho? Parece que tem uma resistência, parece que estamos nadando contra a corrente. Por quê? Tá nadando contra a corrente por quê? Porque tá fazendo tudo que o ego já sequestrou, a mente sequestrou aí todas as naves, tá lá nadando contra a corrente. Eu deveria fazer isso, enquanto que existe aí uma forma muito mais tranquila e fácil de viajar, que é fluindo com a corrente, né? No caso, que é o que a intuição sabe fazer. Só que a mente resiste porque a mente tem medo. Então, a gente está olhando aqui para esses 3 pilares dentro da manifestação intuitiva. Só repetindo: intuição, portais de transformações e ações alinhadas. Agora, gente, uma das coisas que eu queria mais trazer aqui é a parte da intuição, da gente olhar para essa persona, essa energia da intuição, que é
a eu magnética. E o que eu vou convidar aqui para vocês fazerem, inclusive se quiserem pegar um papel, uma caneta, ou um caderno, enfim, ou até o aplicativo de notas do celular, é que a gente comece a fazer um brainstorm aqui, comece a refletir um pouco juntas sobre quem que é eu magnética. Então, se hoje em dia eu tô numa versão minha que está criando essa realidade atual, se nada muda, nada muda, então eu preciso começar a incorporar uma nova versão minha. Uma versão que já existe dentro de mim, que só precisa ser ativada e eu só preciso me relembrar de constantemente agir como ela. E o que eu falei para as mulheres na mentoria em grupo hoje foi: o motivo pelo qual a gente demora tanto para manifestar não é porque, sei lá, porque o tempo existe. É porque a gente pula para dentro e para fora dessa versão. Então, às vezes, eu me sinto super abundante, super confiante e eu coloco os meus limites, as minhas boundaries, eu faço as coisas em alinhamento e confio na minha intuição. E aí, às vezes, não. Aí, às vezes, a mente vai lá, sequestra a nave e começa a agir de forma ansiosa, aí fica com medo, aí medo da falta, aí medo de não dar certo, medo de ser uma falha. Não. Então, assim, se você tá sendo 30% eu magnética, você vai receber 30% você, resultado magnético. Se você tá sendo 30% você falta, né? Tipo, você mente, você ego, você vai receber 30% isso, entende? Então, o motivo pelo qual a gente demora muito é porque a gente não confia 100%. A gente não se permite que a gente viva constantemente nesse estado de eu magnética. Então, imagina só se você de fato vivesse dessa forma. E antes de você viver dessa forma, você precisa, na verdade, compreender como que é viver dessa forma. Quem que é essa mulher? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, no seu caderno, no seu bloco de notas do celular, ou, enfim, fisicamente, eu quero que você comece a descrever essa mulher, essa pessoa, essa persona. Como que essa pessoa sente? O que que ela sente? O que que ela pensa? Será que ela, quando você se olha no espelho hoje em dia, se você vira e fala, ah, essa é uma feia. Ai, nossa, tá. Nossa, olha essas olheiras aí. Ai, meu Deus do céu. É só eu magnética, ela faz isso com você mesma? Eu acho que não. O que que ela sente? Ela sente ansiedade quando ela anda na rua, ela tá tipo, ai meu Deus, preciso chegar lá, ai não, porque nananã, e ai, se isso não der certo, ah, porque nananã. Ou será que ela para, olha pro céu, ela anda com calma, porque ela aproveita o momento presente, ela aproveita a jornada. Ela fala, nossa, olha que dia lindo, tá chovendo. Ela, nossa, que dia lindo, tá chovendo, adoro os contrastes. Será que ela tá sempre ansiosa pra postar e pra falar? E não, ou será que ela, como empreendedora, para as minhas empreendedoras com propósito por aí, ela posta com calma, mas ela é consistente, ela é firme? Como é que ela se relaciona com seu parceiro, a sua parceira, com a sua família? Então vai escrevendo aí o que que ela pensa, o que que ela sente, o que que ela fala, como que ela fala. Ela fala com a voz baixinha ou ela fala com a voz certa, com a voz firme, porque ela é confiante de si? Quais que são os hábitos dela? O que que ela faz no dia a dia? Qual que é o hábito da manhã dela? Ela acorda, ela faz o quê? Ela já pega o celular ansiosa lá, vai lá checar o Instagram, vai olhar o WhatsApp, ou será que ela faz uma meditação, acorda com calma, faz uma bênção para si mesma, ela faz um yoga, ou não, ela vai lá assistir Netflix porque ela gosta mesmo e tá tudo bem, e ninguém aqui vai julgar o hábito de ninguém. O que que ela faz depois? Como que ela trabalha? Que tipo de energia que ela traz para o trabalho? Ela traz uma energia de alegria, de animação, de calma, de paz, de tranquilidade? Como que ela consome conteúdo na internet? Ela consome de uma forma passiva, ou ela consome de uma forma de um lugar de protagonista, de um lugar de os conteúdos estão aqui para me nutrir e eu me empodero daquilo que eu estou consumindo. Como que ela se alimenta, como que ela se exercita, como que ela se relaciona.
Então, acho que vocês já estão começando a entender pelas minhas perguntas e por tudo isso que eu estou guiando para vocês começarem a descrever essa pessoa. E eu quero que vocês comecem a entender qual que é a diferença da onde vocês estão hoje para o dia a dia, a rotina e os hábitos dessa mulher, dessa pessoa. O quão diferente que é, se tem muita diferença ou se não tem diferença nenhuma. Porque a questão, gente, é a seguinte, e aí eu deixo aqui vocês com esse questionamento, com esse pensamento. A questão é, se você quer ser essa mulher, se essa é a mulher você que é a sua eu autêntica, que você tem a certeza que tem a sua vida dos sonhos, que já conquistou tudo aquilo que você deseja conquistar. Se essa é a pessoa com esses sentimentos, com esses pensamentos, com essas frequências vibracionais, com esses hábitos, quanto mais longe você estiver dela e mais você estiver perpetuando algo que não é isso, mesmo se você chegar em resultados parecidos com o que você imagina que ela tenha, energeticamente você não estará lá. Por que eu tô falando isso? Se essa mulher, você visualiza ela com, vamos falar uma coisa muito material, assim, se você visualiza ela como uma pessoa que ela tem uma casa, ela comprou uma casa, ela fez esse grande marco de comprar uma casa, é um grande sonho seu que você tem. Só que ela chegou lá por uma frequência de paz, de tranquilidade, de certeza, e na jornada inteira dela foram essas as frequências que ela estava emanando e foi com isso que ela conquistou essa casa. Então esse resultado, ele vai estar cheio de paz, de tranquilidade e de calma, enfim. Agora, imagina se você vai pelo outro caminho. Então, na timeline atual que você está, você é uma pessoa, sei lá, extremamente ansiosa, você constantemente se sente insegura. E aí você vai lá, compra uma casa. A possibilidade de você continuar se sentindo ansiosa e não segura é extremamente grande. Extremamente grande. Pode não ser na mesma quantidade, mas ela ainda estará lá. Porque a questão é que durante a jornada você não mudou quem você é. Você não alterou a sua frequência energética. Você apenas adicionou algo no 3D para tentar apaziguar e colocar um band-aid em algo que é interno. Porque no fim das contas, gente, manifestação é sobre você se realinhar com o seu eu autêntico, com a sua eu magnética. É você se realinhar e se colar na sua intuição, é você se colar no seu eu autêntico, no seu eu alma, na pessoa que você sempre foi e que você se distanciou de ser. Então, se você conquista algo no plano físico, só que você foi por um caminho meio de desalinhamento, você foi por um caminho do seu eu não magnético, você vai chegar lá, os sentimentos ainda estarão lá, porque a jornada não, porque durante a jornada você não focou em alterar essas coisas, alterar esses sentimentos, esses pensamentos, essas crenças. Então, a ideia é que quanto mais você olha para esses pensamentos e sentimentos e tudo isso, no momento que você está na jornada, você vai alterando essas coisas. Então, você vai passando pelo processo de descondicionamento, como eu falei lá naquele pilar. E as ações que você vai tomando, elas são muito mais alinhadas. Então, elas têm uma energia, uma carga energética maior. Então, elas vão te levar muito mais longe. E aí, você vai conseguir chegar no seu destino, que, por exemplo, é a casa, enfim, de uma forma muito mais tranquila, muito mais fluida. E quando você de fato chegar lá, você vai sentir assim: ah, mas é óbvio, eu já tinha isso, eu já estava segura, eu já estava calma, eu não precisava dessa casa. E o desapego com a manifestação, ela vem de um lugar, não de um lugar do tipo monge, estou nos Himalaias e não preciso de nada. Vem de um lugar do tipo, eu sou o bastante já. Porque a sua eu autêntica, a sua eu magnética já sabe que você é o bastante, com ou sem a casa, com ou sem a manifestação. E agora, imagina você se sentir assim todos os dias. Imagina o quão diferente você agiria
no seu dia a dia se você se sentisse assim? Você permitiria o carinha do Tinder falar de um jeito específico com você? Não. Você aceitaria o date meia boca? Não. Por quê? Porque você é a sua eu magnética. Então, a ideia desse podcast aqui pra vocês, desse episódio, que eu espero que vocês tenham gostado, é você realmente incorporar essa sua versão. É você começar a refletir, tá, quem que é essa mulher? Como que ela age? Como é que ela anda? Como é que ela se veste? E quanto que você pode começar a trazer hábitos no seu dia a dia, falas, pensamentos, sentimentos e se relembrar de ser esta mulher e bater no peito e falar: eu sou essa mulher. E navegar pelo mundo, pelos seus desafios e também pelas suas bênçãos e suas oportunidades como essa mulher. Então fica o convite para você, a gente pessoalmente no nosso grupo da mentoria em grupo, a gente está fazendo um desafio de 7 dias eu magnética, em que a gente e eu, inclusive, estou nesse desafio também. Então, todos os dias, pelos próximos 7 dias, a gente vai keep each other accountable. A gente vai mandar fotos para no grupo que temos para mostrar que a gente de fato está fazendo. E então, se você se inspirar e quiser participar desse desafio, pode postar no Instagram, me taga. A gente vai criando esse movimento 7 dias do Eu Magnético, desafio da Eu Magnética, para a gente se relembrar constantemente de realmente navegar pelo mundo dessa forma e incorporar essa versão de nós que já existe dentro de nós, ela só precisa ser ativada e relembrada e usada mais do que a nossa versão que tem medo, que sente falta e tudo isso. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Adorei falar disso pra vocês. Fico feliz que eu tenha honrado minha intuição e tenho certeza que o episódio de intuição e viagens e tudo isso virá no momento certo. Me mandem mensagens se vocês tiverem alguma dúvida específica e quiserem que eu responda no episódio de Diário Intuitivo. Lembrando que o link para o curso Se Alinhando com Human Design está aqui embaixo. E se você, por acaso, se interessar em fazer uma mentoria individual comigo sobre a manifestação intuitiva ou até participar da nossa mentoria em grupo, me manda mensagem porque eu estou começando a abrir uma lista de espera para as mentorias que estão por vir. Então, fica aqui o convite para você, se você sentir na sua intuição de participar. Manda esse episódio para uma amiga sua. Quem sabe vocês podem fazer os 7 dias da sua eu magnética juntas. Não esqueça do seu poder. Não esqueça de quem você autenticamente é. Espero que esse episódio tenha te relembrado disso. Nos vemos na próxima sexta. Um beijinho para você.